Gato Enlouquecido, Cemitério Abandonado e Criança Zumbi. Eu sou Vinícius Oliveira e nós vamos falar sobre Cemitério Maldito. Cemitério Maldito é um livro escrito por Stephen King que já ganhou algumas adaptações para as telonas e que ainda esse ano vai ganhar mais um spin-off. King é um escritor de ficção que ao longo de seus 76 anos já colocou medo de um monte de marmanjo. Por quê? Porque ele escreve terror. Mas ele não para por aí. Ele escreve suspense, drama, não ficção, ficção científica, porém o seu grande destaque de fato é o terror. O seu primeiro livro, Carrie a Estranha, de cara já foi um grande sucesso e rapidamente já ganhou uma adaptação para o cinema, o que deu muita visibilidade ao autor. Hoje, ele já escreveu mais de 60 livros, mais de 200 contos e praticamente todo ano sai um novo livro dele. Ao longo de sua carreira como escritor, várias de suas obras foram adaptadas para o cinema. Uma delas é Misery, também conhecida aqui no Brasil como Louca Obsessão, que chegou a render o Oscar de melhor atriz para Kate Bates em 1991. Um outro conto que foi adaptado é Um Sonho de Liberdade, que foi indicado a 7 Oscars, entre eles de melhor filme, melhor ator e melhor roteiro adaptado. Infelizmente, não recebeu nenhuma estatueta, porém em 2015 foi considerado um dos melhores filmes da história pelo site IMDb. Não só de adaptações boas vive o homem, várias de suas obras ganharam adaptações duvidosas, para não dizerem terríveis, de tão ruins, que algumas são tão ruins que dão uma volta e ficam boas. Continuando a falar sobre adaptações de seus livros, esse ano ele vai receber mais uma, que é Cemitério Maldito, A Origem. A história principal de Cemitério Maldito já ganhou duas versões para o cinema, uma em 89 e outra em 2019. A primeira, inclusive, já teve até uma continuação que ninguém lembra ou simplesmente ninguém assistiu. A versão de 89 é considerada hoje um filme cult do cinema de terror, sendo que naquela época já dividiu a opinião de fãs e críticos, como hoje também ainda continua a dividir. Tanto o livro quanto os filmes, você acompanha a jornada da família Creed, que se muda para uma cidadezinha do interior do Maine chamada Ludlow. Nós somos apresentados aos 4 membros da família, o pai, a mãe, uma filha mais velha e um filho, e com eles, um gato. O personagem principal da trama é o pai, Louis Creed, que é médico e que conseguiu um emprego na universidade local. Outro personagem que também somos apresentados é Judy Crandall, que é um senhorzinho que vive com sua esposa em frente à nova casa dos Creed. Judy é o responsável por apresentar aos Creeds, aos leitores e aos telespectadores o universo da cidadezinha de Ludlow. E um dos lugares que ele vai apresentar é o Cemitério dos Animais, que fica dentro da propriedade dos Creeds. Outra localização importante para a história é a estrada que passa na frente da casa dos Creeds, que, segundo Judy, é a responsável pela morte da maioria dos pets dos moradores da cidade. Então você já deve imaginar o que vai acontecer com o gato da família. A partir de agora a gente entrou na zona de spoiler. Se você não quiser ouvir nada do que eu vou falar, pule para o tempo que vai aparecer na sua tela. Como você deve imaginar, de fato o gato morre, e ainda morre durante o feriado onde não tem ninguém em casa a não ser Lois. E Judy, motivado por uma força sobrenatural, leva Creed para um cemitério indígena abandonado que fica dentro da floresta depois do cemitério de animais. Creed enterra seu gato no cemitério abandonado e algum tempo depois o gato retorna para casa, porém ele volta um pouco diferente, tanto no comportamento e com um cheiro forte de terra e decomposição. Diante do seu gato ressurreto, Creed corre para poder perguntar a Judy o que de fato está acontecendo ali. Como isso é uma história de terror, você deve imaginar que as coisas só vão piorar. Não só o gato morre, mas também um dos filhos do casal. Na versão de 89 no livro é o filho mais novo, já na versão de 2019 é a filha mais velha. E o Creed tem a brilhante ideia de enterrar um dos filhos no cemitério maldito. Então você já vai imaginar que só vamos afundar cada vez mais. E aqui acaba o spoiler. Judy conta uma série de histórias relacionadas a tal cemitério. Uma dessas histórias que não foi adaptada em nenhum dos filmes é a de um homem que teve seu filho mandado para a guerra e recebe a notícia que ele morreu. Quando o corpo retorna, ele faz todos os rituais fúnebres, faz velório, faz missa e enterra. Porém, algum tempo depois, histórias de que esse jovem voltou dos mortos começam a circular pela região. E como a maioria das pessoas da cidade conhecem a história de tal cemitério, eles juntam um grupo para ir confrontar esse pai. Uma dessas pessoas é o Judy Crandall. E aí ele conta que ao chegar lá, ele confronta o pai, e não só confronta o pai, eles encontram essa criatura que antes era o filho desse homem. Um fato interessante sobre esse filho morto-vivo é que parece que ele tem capacidade de saber de coisas sombrias do passado das pessoas, o que assusta o grupo e eles acabam fugindo. Algum tempo depois, pai e filho morrem em um incêndio que aparentemente foi provocado pelo próprio pai, ao se arrepender de ter enterrado o filho nesse cemitério amaldiçoado. Pelo que a gente viu do trailer, o filme vai se basear nessa parte da história, apresentando um Judy Crandall jovem, com desejo de sair da cidade, mas desistindo ao descobrir um segredo sombrio de família. Eu particularmente gosto desse tipo de filme.
Se por acaso você ficou interessado na história, eu recomendo que faça a leitura do livro Cemitério Maldito. Ele é um livro curtinho, tem no máximo 400 páginas. Assim, curtinho quando a gente compara com outros livros do Stephen King. Se você é do time que, se já tem um filme, pra que eu vou ler o livro? Então eu aconselho que assista o filme de 89, que ele é aquele filmezinho de terror com cara de Sessão da Tarde dos anos 90. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. Menos com aquele seu amigo que ama pet. Eu sou Vinícius Oliveira e até o próximo vídeo.